Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Que bom a gente poder, depois de 2 semanas, se reencontrar. Na semana retrasada, o Ailton esteve aqui me substituindo e na semana passada nós tivemos problemas com a nossa transmissão. Mas hoje, graças a Deus, nós podemos estar aqui juntos para podermos passar esses momentos. Enquanto estamos aqui, eu espero que você vá aí compartilhando, que você vá aí comunicando às pessoas essa nossa transmissão, para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas. Compartilha, marque alguém, Eu vou fechar até a janela aqui, que está ventando bastante, está batendo aqui apesar do calor, o vento vai ficar batendo a persiana aqui. Então, bom, como eu disse, é uma alegria a gente poder se reencontrar. A gente está falando de como estudar a Bíblia, tem sido o tema da nossa devocional nas últimas semanas. E nós estamos aprendendo, a respeito da Bíblia, a respeito dos ensinamentos da palavra e de como nós podemos conhecer um pouco melhor, estudar um pouco melhor. Então, como a gente ficou aí 2 semanas sem a gente dar continuidade, eu na última semana que estivemos aqui eu falei um pouquinho do Novo Testamento, falei um pouquinho da Bíblia como um todo, e vou falar de um modo um pouco mais detalhado a respeito da formação dos textos e de como eles foram acontecendo, como eles foram se formando, para que a gente vá conhecendo. Mas hoje eu queria falar um pouquinho sobre o Velho Testamento, sobre os livros que compõem, os 39 livros daquilo que nós conhecemos o Velho Testamento. Bom, eu ia fazer essa transmissão hoje do meu gabinete pastoral da igreja, onde a minha biblioteca, efetivamente, esses livros que estão aqui são apenas uma pequena parte dos meus livros, mas os livros, o grosso dos meus livros da minha biblioteca está na igreja, no gabinete pastoral, e lá eu queria mostrar algumas bíblias, alguns textos, alguns livros que são importantes, que julgo importante poder dividir com todos, para que a gente conheça um pouquinho daquilo que temos à disposição para estudarmos e lermos a Bíblia, traduções diferentes, Bíblias diferentes, Eu queria mostrar a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Tebe, a tradução ecumênica da Bíblia e outras possibilidades. Mas, mesmo não podendo estar lá, nós vamos falar um pouquinho do Velho Testamento, falar um pouquinho desses livros e tentar entender um pouquinho como eles vão sendo compostos, Primeiramente, nós precisamos entender, como já falamos um pouquinho na penúltima semana, o que é a Bíblia, como ela se forma. Nós temos 39 livros no Velho Testamento, 27 no Novo Testamento, e há quem venha de origem católica romana, e aí há uma quantidade diferente de livros, há pelo menos 6 livros na Bíblia católico-romana que não compõem a Bíblia evangélica. E que diferença é essa? Quando esses livros entraram no texto, nós protestantes chamamos esses livros de livros deuterocanônicos, São livros que foram anexados em um momento posterior da história da igreja aquilo que era conhecido como texto sagrado. Livros como 1 Macabeus, 2 Macabeus, Judite, o Siracida, que é um livro de sabedoria, bom, talvez eu não lembre aqui o nome de todos eles, mas depois eu falo naturalmente, em outro momento eu falo desses livros, do que eles tratam e por que eles foram anexados ao texto bíblico depois pela Igreja Católica Romana, mas eles não fazem parte da Bíblia evangélica protestante. São livros basicamente do Antigo Testamento, e o nosso Antigo Testamento ele se reporta efetivamente àqueles textos que durante o tempo de Jesus Cristo, no início da igreja, eram conhecidos como textos sagrados.
basicamente uma composição de livros que não nesta ordem e não com a divisão que nós temos, eram chamados de a Tanakh, né? A gente ouve muito falar a palavra Torá, né? A Torá, e tem gente que acha que quando a gente fala Torá, a gente está falando do Velho Testamento como um todo, e não é isso. A Torá, ela é uma parte dos livros que compõem o Velho Testamento e uma parte dos livros daquilo que efetivamente nós chamamos de Tanakh. E o que é a Tanakh? A Tanakh é a letra T, a letra N e a letra K, vamos dizer, na transliteração para o nosso idioma, né? Que seria a Torá, aí sim, a Torá, os Levins e os Ketuvins. Esses três blocos, esses três grupos de livros formam o Velho Testamento da Bíblia. Então, a Torá, deixa eu desligar aqui o som do WhatsApp, senão ele vai ficar apitando aqui nos nossos ouvidos enquanto eu vou fazendo a exposição. Então, para que os irmãos entendam, a Torá é apenas uma parte dos livros que compõem a Tanakh. E a Tanakh seria aquilo que nós entendemos como o Velho Testamento. E o Velho Testamento da Bíblia protestante corresponde aos livros sagrados da Bíblia judaica, da Bíblia hebraica. Então, os judeus que têm um texto sagrado, que é aquilo que eles entendem como palavra de Deus, na literatura da Bíblia judaica não existe um Novo Testamento. Naturalmente, os judeus não compreenderam e não receberam e não aceitaram Jesus como o Messias, como o Salvador, de modo que o Novo Testamento é algo que não faz parte do grupo de livros da Bíblia judaica. A Bíblia do judaísmo, ela é basicamente aquilo que compõe o nosso Velho Testamento. E o nosso Velho Testamento corresponde à Bíblia judaica, sem os livros que depois, os livros chamados, repito, deuterocanônicos, que depois foram anexados pela Igreja Católica Romana a esse compêndio de livros. E nós não os acolhemos como livros sagrados exatamente porque não encontramos respaldo, mesmo que seja fruto da tradição, enfim, ainda que tenha um conteúdo histórico relevante, né? A narrativa dos Macabeus, por exemplo, que é uma história que se dá naquele período intertestamentário, né? Naquele período de 400 anos entre o último livro do Antigo Testamento, da nossa Bíblia, que é o profeta Malaquias, e o primeiro livro do Novo Testamento, que é o livro do Evangelho de Mateus. Esse período de 400 anos de história, não existe narrativas na Bíblia. Então aqui se inserem livros como 1ª e 2ª Macabeus, que fazem parte desse novo grupo de 6 livros que foram anexados pela Igreja Católica Romana ao texto do Antigo Testamento. E nós, protestantes, nos mantivemos fiéis àquilo que era o texto veterotestamentário. Então se familiariza com essas expressões, né? Neotestamentária de Novo Testamento, veterotestamentária de Velho Testamento. Então, o que nós tínhamos como texto veterotestamentário era o texto que seriam os livros que Jesus lia, a Bíblia que Jesus lia, vamos dizer assim. Então, perdão, é minha rinite. Eu quero ler versículos aqui como ponto de partida com você. Aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, por exemplo, nós vamos ler uma expressão de Jesus Cristo falando o seguinte: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus, e todo homem se esforça para entrar nele. Então, a lei e os profetas vão ser expressões que nós vamos ouvir Jesus citando muitas vezes no Novo Testamento, se referindo ao ensinamento sagrado que era seguido na religião de Israel, na religião judaica. Então Jesus sempre fala da lei dos profetas, da lei dos profetas. Quando Lázaro, na parábola do rico e Lázaro, vai para o paraíso, e o rico que
que está ali no inferno pede para que o pai Abraão permita que alguém volte para anunciar à sua família a respeito da realidade da eternidade, para que eles não vivam de modo a irem para o mesmo lugar de tormento que ele havia ido, a resposta que ele recebe é que eles têm a lei e os profetas. Então, a lei e os profetas é o conteúdo sagrado a que Jesus se refere para falar do Velho Testamento, da Bíblia do Antigo, aquilo que era a Bíblia do tempo de Jesus. E esse compêndio de livros que compunham a lei e os profetas, basicamente era uma base da religião judaica. Naturalmente, existem, para além do texto sagrado em si, o judaísmo desenvolveu textos que são desdobramentos, ou seja, interpretações dessa lei. É como se eu estivesse dizendo que, por exemplo, no protestantismo, nós temos a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática, mas nós temos, por exemplo, na igreja presbiteriana, o catecismo maior e o catecismo menor. E nós temos, por exemplo, a nossa confissão de fé, que são os fundamentos básicos e essenciais daquilo que cremos. Tudo isso extraído da palavra de Deus e sistematizado de um modo que nós possamos entender os temas mais básicos da salvação. O destino do homem, a origem do homem, a providência divina, os decretos divinos, Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, a natureza de Deus, a salvação, o pecado, a queda, a redenção, a regeneração, a justificação. Todos esses temas que vão compor o compêndio dos nossos símbolos de fé, ali explicados, sistematizados. O judaísmo também tem os desdobramentos interpretativos dos seus livros, Então, textos chamados, por exemplo, do Midrash, o Midrashim, ou mesmo o Talmud, que é onde vão aparecer a explanação interpretativa de todas as leis, um compêndio que vai no todo somar, por exemplo, 613 preceitos a serem observados no contexto do judaísmo. E pode ser que em algum momento, se tiver algum judeu aqui me ouvindo, alguém conhecedor das tradições rabínicas, enfim, perdoe se houver qualquer imprecisão de números ou de citações. Naturalmente, eu não estou aqui, eu estou aqui fazendo essa devocional tem tido esse caráter da espontaneidade da nossa conversa, sem que eu tenha feito aqui um estudo sistemático para tentar ser, de certa forma, assertivo em cada palavra, em cada data, enfim. Não, eu estou dividindo com vocês o conjunto de um pouquinho que tenho aprendido nestes anos todos de fé da palavra de Deus, Então, se nestas citações algum número escapar, alguma data, alguma expressão não for muito precisa, deem um desconto, por favor. Mas não percam a essência daquilo que eu estou dizendo. Então, por exemplo, o Talmud é o desdobramento interpretativo das leis, que vão ser os textos que vão ser trabalhados pelos rabinos, o Midrash e outros textos judaicos que são interpretações mais desta lei. Repito, como nós temos os nossos catecismos, as nossas confissões de fé, os nossos símbolos de fé, sendo explanações daquilo que são as doutrinas expostas nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Então, voltando aqui à expressão que nós lemos aqui, a lei e os profetas, E eu disse, essa expressão aparece várias vezes, eles têm a lei e os profetas. Jesus, quando vai fazer o seu primeiro discurso na sinagoga, no início da sua missão, ele cita objetivamente o capítulo 61 do profeta Isaías. Os evangelhos, especialmente Mateus, que tem muita preocupação em apontar na vida e na história de Jesus o cumprimento das profecias, o Mateus vai se reportar a textos do Velho Testamento, textos esses que nós vamos identificar como sendo exatamente aqueles textos judaicos, da Bíblia judaica, da Tanakh, lembra esse nome? T-A-N-A-K-H, a Tanakh, que é a Torá, o T de Torá,
o N de Nevins e o K de Ketuvins. E eu já vou dizer quem é a Torá, quem são os Nevins e quem são os Ketuvins. Então, e aqui é que está talvez o detalhe aqui, né? Quando a gente ouve Jesus citando várias vezes a lei e os profetas, ele se refere àquele conjunto de livros que são compreendidos como base doutrinária. Ou seja, aqueles que trazem expressões de doutrina no que diz respeito à lei e os desígnios de Deus. Por exemplo, se eu vier aqui para um outro texto, que é o texto de Hebreus, no capítulo 1, no verso 1, nós vamos encontrar a seguinte expressão: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então, entenda que é como se a Bíblia, o Novo Testamento, estivesse referendando como revelação doutrinária a lei e os profetas. E a lei não deixa de ser uma expressão profética, porque Moisés foi o grande profeta de Israel. E ele é que é o pilar através do qual a inspiração da Torá, da lei, vai fluir para o povo. Então, a lei e os profetas. Olha que coisa curiosa, que muita gente se pergunta por que quando Jesus se transfigurou no monte, diante dos olhos de Pedro, Tiago e João, e ele assumiu uma forma gloriosa, ou seja, Pedro, Tiago e João foram transportados à dimensão gloriosa do reino de Deus. É como se eles tivessem passado as cordas que separavam a dimensão do espaço-tempo para uma dimensão atemporal e eterna, onde Cristo diante dele está revelado no seu corpo glorioso, né? Luminoso, de glória e de luz, e não mais vendo Jesus Cristo dentro daquela dimensão temporal e terrena. Na transfiguração, nós vamos ver ali a citação de que se colocaram ao lado de Cristo Moisés e Elias. E por que Moisés e Elias? Porque naturalmente nós temos aqui representados ao lado de Cristo a lei e os profetas. E Moisés é o representativo desta lei, e Elias é o representativo dos profetas. E o tempo todo Israel aguarda, como está na profecia do último capítulo de Malaquias, ou como várias vezes se fala a respeito de Jesus, de que talvez ele fosse a manifestação de Elias, porque Elias se tornou a figura representativa da fala profética. E Israel fica aguardando o profeta se revelar. E essa figura de o profeta, ela é referendada, ou mesmo associada à figura de Elias. Não é a reencarnação de Elias, porque isso não existe. É o espírito profético sendo outra vez manifesto para falar ao povo. E Israel está aguardando este Elias, O tempo inteiro ficam perguntando se Jesus é o Elias ou se ele é o Messias, ou se ele é um dos profetas. Mas o texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, diz que, havendo Deus falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. E o texto que nós lemos anteriormente, ele disse que a lei e os profetas vigoraram até João, e desde esse tempo se inaugurou o Evangelho. Olha, então, a lei e os profetas passam agora a ganhar, a serem superados, não substituídos, viu? Porque o Evangelho ilumina a lei e os profetas. Ele não os anula, ele não os aniquila, mas ele ilumina, ele dá as sombras do Velho Testamento, ele dá luz. O Evangelho traz luz àquilo que era sombras. E o livro de Hebreus várias vezes vai fazer esta menção de que o modo como Deus se revelou no Velho Testamento, a partir de todos aqueles ritos,
eram apenas sombras de coisas vindouras, de coisas futuras, ou imagens limitadas, materializadas de realidades espirituais eternas e gloriosas que um dia plenamente se revelariam. E esta plenitude se deu em Jesus Cristo. Como diz Paulo aos Colossenses, um mistério que esteve oculto desde todos os séculos e de todas as gerações, mas agora aprove a Deus que ele fosse manifesto aos seus santos, que somos nós, a saber, a quem Deus quis dar a conhecer quais sejam as grandezas da glória deste mistério, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Está lá o texto de Paulo aos Colossenses. Então, Jesus Cristo veio trazer luz àquilo que era sombras. O Velho Testamento, então, ele jamais pode ser pego como na sua literalidade para dele trazermos qualquer doutrina que seja, se nós não iluminarmos esta doutrina pelo Evangelho, através de Jesus Cristo. Porque senão nós estaremos olhando para as sombras, olhando para aquilo que é imperfeito, quando aquilo que já é perfeito se manifestou. É mais ou menos aquilo que Paulo diz no finalzinho do 1 Coríntios 13. Quando eu era menino, eu pensava como menino e agia como menino. Mas quando eu me tornei homem, eu deixei as coisas de menino. Do mesmo modo, em determinado momento, a gente seguia por profecias, por visões, por línguas, por estas coisas que manifestam através dos dons, mas chega um determinado momento em que aquilo que é limitado, imperfeito e transitório vai ganhar luz, vai virar perfeito. Agora vemos em sombras, mas chegará o tempo onde poderemos ver plenamente como ele é, e então todas essas coisas transitórias passarão e ficará apenas aquilo que é relevante, a fé, o amor, a esperança. Então, esta transição daquilo que é temporal para aquilo que é eterno também aconteceu daquilo que era transitório do Velho Testamento para o Novo Testamento. A lei e os profetas vigoraram até João. Quem é esse João? É o João Batista, aquele que é o último representante desta antiga expressão de religião. Aquele que é o último profeta que representa esta antiga crença, daqueles antigos ritos, daquela antiga palavra sagrada que é chamada aqui de lei e profetas. Então eu gosto sempre de dizer isso. João Batista não é o prefácio do Evangelho. João Batista é a conclusão da lei dos profetas. Ele não inaugura o tempo da graça, não, ele conclui o tempo da lei dos profetas. Jesus não é uma continuidade da mensagem do Batista, como muitos evangélicos acreditam que aquela expressão e o modo como João Batista pregava é o modo como se deva expressar o evangelho. Não, João Batista pregava como sendo o último representante de uma religião que Jesus veio superar. João é aquele que representa a lei e os profetas. E ele vem, depois de 400 anos de silêncio, de manifestação profética, ele vem exatamente para trazer de novo a dura mensagem da lei dos profetas, que trazem a expressão clara da condenação sobre o pecado e de como todos estavam destituídos da graça de Deus e precisavam de salvação, de arrependimento. Porém, João não tem a luz que é capaz de dar a esta gente o perdão. Ele não tem a capacidade de oferecer a eles aquela graça que ele anunciava. Por isso que o primeiro capítulo do Evangelho de João, não o Batista, mas o João, discípulo amado, ele diz que João Batista não era luz, ele falava a respeito dela. Então ele anunciava um arrependimento para uma salvação que ele não tinha como oferecer. E é por isso que quando Jesus se manifesta,
ele se recolhe e ele diz, convém que ele cresça e eu diminua. Porque ele não é uma extensão da minha mensagem, não, ele é aquele que em se manifestando, ele faz com que a lei e os profetas se silenciem, para que agora a voz do evangelho seja anunciada. E eu repito o que nós lemos e acabamos de ler em Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus outrora falado aos pais de muitas maneiras, por intermédio dos profetas, a nós nos falou nos últimos dias pelo seu próprio Filho. Amém? Então essa é a primeira abordagem que eu quero fazer aqui para a gente entrar no Velho Testamento e entender o que é a Tanakh, quais são os livros e como eles foram compostos. Algum comentário que você deseja fazer, viu? Vou pegar aqui para eu poder ter acesso, caso você deseje compartilhar alguma coisa. Eu nem perguntei no começo, nem olhei se você está recebendo bem o som, a imagem, eu espero que sim, né? Eu acho que, aparentemente, me parece que está tudo bem. Bom, tá aqui. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma citação, fique à vontade, viu? Porque eu vou tentar, na medida do possível, se eu puder ler, né, ver e acompanhar o seu comentário. Então, irmãos, nós estamos então diante do Velho Testamento. Esses 39 livros que na nossa Bíblia estão ordenados de Gênesis até Malaquias. E que eu disse que eles correspondem aos livros da Bíblia judaica, do judaísmo, e compõem os livros que eram lidos no tempo de Jesus. Este compêndio, que é chamado, como lemos aqui no texto bíblico, da lei e dos profetas. Tem um comentário. Ah, sim. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo, que está abaixando o volume na captura de áudio. Entendi. Bom, na verdade não deveria baixar o volume, né? Deixa eu ver pelo que está aqui, mas então vamos tentar corrigir. Vamos lá? Acho que talvez agora eu tenha conseguido dar um pouco mais de volume aqui. Veja agora, digam aí. Tô aí com a expressão onde estão os textos bíblicos e vamos ver se agora o áudio está chegando no mesmo nível, na mesma intensidade. Me digam aí, viu, Felipe? Você que comentou aí, dá uma dica aí se normalizou o volume, ou pelo menos está perto do normal, agora que eu troquei aqui a configuração, viu? Ah, sim, entendi o que estava acontecendo, meus irmãos. É que a cena aqui da transmissão estava... A cena aqui da transmissão estava pegando áudio de fontes diferentes, né? Uma imagem estava pegando o áudio do meu microfone aqui ambiente, outra imagem estava pegando o áudio da câmera. E aí nós ficamos com áudios diferentes. E espero que agora, vamos ver aí, espero que agora esteja tudo bem. Diferente, né? Uma imagem. Bom, vamos seguir então.
corrigidos os problemas técnicos, a gente prossegue, viu? Então vamos lá, o Velho Testamento, que na sua Bíblia, se você tiver com a sua Bíblia, eu recomendo você abrir aí logo no índice, logo no comecinho, para que você olhe aí para todos os livros que tem no Antigo Testamento, onde está escrito o Antigo Testamento. Vai de Gênesis a Malaquias. E aqui, nesse contexto, nós temos aquilo que eu disse que é a Tanakh. O que é a Tanakh? A Torá. E a Torá é nada mais, nada menos do que a lei de Moisés. E a Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. O Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Número e o Deuteronômio. Na Bíblia hebraica eles se chamam Bereshit, Shemor, Vaquija, Bamidbar e Devarim. Esses nomes hebraicos, né, correspondem sempre à primeira palavra do livro. Nós damos títulos aos livros, de algum modo, né? Mas os títulos originais hebraicos se reportam à primeira palavra que está no texto hebraico escrito. Então, esta primeira palavra do texto hebraico dá nome aos livros do Velho Testamento. Então, o Gênesis, por exemplo, que começa com a expressão Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus, né? O Bereshit é a primeira palavra de Gênesis, então é essa palavra que dá nome ao livro. Então, na Bíblia hebraica, o primeiro livro da Bíblia se chama Bereshit. E Bereshit significa princípio. No princípio criou Deus, Bereshit bara Elohim. E assim também o Shemot e todos os outros livros vão ser expressos pela primeira palavra, né? O Êxodo, o Levítico, o Números e o Deuteronômio. Esses 5 livros, que são os primeiros 5 livros da nossa Bíblia, são chamados os livros de Moisés. Então, assim como a gente encontra Moisés, a lei e os profetas, Jesus falando, em alguns momentos nós vamos encontrar Moisés e os profetas, ou nós vamos encontrar Moisés vos falou, e quando se refere ao Moisés no Velho Testamento, está falando basicamente dos 5 primeiros livros da Bíblia, que representam a formação da base jurídica e religiosa da construção da identidade de Israel, todos os ensinamentos e toda a lei que foi revelada a Moisés no deserto, enquanto eles caminhavam do Egito até a Terra Prometida. Nesses 40 anos de caminhada, foi sendo revelada processualmente e construída a identidade religiosa de Israel. E essa lei, ela tem expressões... Apagou aqui a... Deixa eu ligar aqui, que caiu a bateria aqui. Essa lei, ela tem não só expressões religiosas, como ela tem também coisas do ponto de vista cívico. Então você tem a lei cerimonial, que é aquela que trata dos ritos, de como matar o holocausto, de como fazer a oferta, de como acender o incenso. A lei cerimonial é aquela que rege a prática do culto ao Senhor. Você tem a lei moral, que é aquela que estabelece os princípios essenciais da ética e da conduta, que é o não matarás, o não roubarás, o não furtarás, e essas coisas todas dizem respeito à lei moral. E você tem a lei cívica, que é aquela parte da lei que media as relações humanas. Não pode se matar alguém, se roubar vai ter a mão cortada, se matar é olho por olho, ou dente por dente, enfim, quem com ferro fere, com ferro será ferido, e essas coisas todas, o filho desobediente e que desrespeita o pai publicamente, deve ser levado à praça pública, enterrado até o pescoço, e ali ele deve ser apedrejado e morto para que seja pago. Então, coisas desse tipo, né? Um filho desobediente era apedrejado.
Essas coisas dizem respeito a esta lei do ponto de vista da civilidade, e tendo também a lei cerimonial e a lei moral. E nessas leis haviam coisas que eram tratadas muitas vezes como religiosas, mas que na verdade eram leis sanitárias, né? Importantíssimas para a preservação da vida e da saúde, importantíssimas para a preservação de determinada dignidade humana, e às vezes elas soam até mal, né? Por exemplo, quando a mulher tiver filhos, durante 40 dias, por exemplo, ela fica imunda e o homem não pode... Olha, e você vê, nossa, a mulher é imunda, parece tão pejorativo isso, e na verdade, leis como essa, apesar de serem expressões assim bem grossas para o nosso tempo, preservavam, por exemplo, o resguardo pós-parto da mulher. Ou coisas do tipo não comer camarão ou não comer carne de porco. Se hoje a gente já se intoxica com essas coisas, se hoje a gente já pode pegar doenças, se não tiver bem cozido, se não tiver bem preparado, se as tênias da vida e se todos os outros desdobramentos de saúde podem acontecer desses alimentos, se não condimentados ou se não tratados adequadamente, imagine numa sociedade tribal, em situações precárias, com pouca higiene, ou sem recursos de higienização tão presentes assim, se esses alimentos fizessem parte do hábito alimentar das pessoas. Então, determinadas coisas, né, isolar os leprosos porque ele é imundo e coisa e tal, naturalmente preserva uma propagação de enfermidades. O problema é que a gente precisa entender que o Velho Testamento, havendo Deus outrora falado ao Pai por intermédio dos profetas, quando a gente diz que este livro, irmãos, é palavra de Deus, a gente precisa entender que ele é a palavra de Deus proferida no nosso idioma e na nossa cultura, e não no idioma de Deus e na cultura de Deus, se eu puder fazer esse paralelo. Ou seja, é Deus se comunicando conosco a partir daquilo que para nós é compreensível. Então, é como se fosse necessário que a revelação ela fosse progressiva na medida em que as nossas compreensões, na medida em que nós fôssemos capazes de fazer a concatenação desta informação. Nós não podemos esperar que Deus se manifestasse com a clareza dos conhecimentos que nós temos hoje a respeito de determinados temas, numa época onde as pessoas não acessavam, não tinham disponível ainda este conhecimento, onde estes saberes não tinham sido desenvolvidos. Então, como vamos nos manifestar a respeito de coisas que não somos capazes de compreender? Como falar de micro-organismo? Como falar de uma lava que pode ser consumida a partir de um pedaço de carne animal, sem que tivesse a possibilidade de se observar os organismos microscópicos naquele tempo? Como você vai dizer que aquela doença que se desenvolveu por conta de se comer determinado alimento que tinha uma larva microscópica que não pode ser observável naquele tempo e, portanto, não faz parte do conhecimento que eles tinham, medicinal, por exemplo, como atribuir uma enfermidade a um organismo microscópico, a uma bactéria, a um vírus? Então, não há outro modo de dizer que comer carne de porco faz mal do que conferir uma espiritualização disso, de modo que fica claro que muita gente que comia carne de porco passava mal, ficava doente e morria. Então você tem uma concatenação espiritual de um evento biológico natural e que é expresso com uma linguagem espiritualizada, porque é o único mecanismo de se explicar realidades não conhecidas. Eu não estou dizendo que os milagres e as narrativas do Antigo Testamento, todas elas passam por este princípio, porque há quem diga, e, por exemplo, o pensamento liberal tentou dizer isso, que todas as narrativas são mitológicas, que são relatos mitológicos
porque eles não compreendiam os fenômenos da natureza, as leis da natureza, então as coisas eram interpretadas. Não, eu não estou desqualificando os milagres, eles existiam. Os milagres existiram e eles existiam. Há, por exemplo, uma C.S. Lewis que gosta de fazer esse comentário, né? O que é mais absurdo? Você dizer que um anjo, a partir da oração do rei Ezequias e da profecia de Isaías, visitou o arraial dos assírios e durante a noite os matou a todos, do que dizer que enquanto eles dormiam, uma infestação de ratos ou qualquer outra coisa, que são algumas explicações racionalistas para explicar o fato de um exército ter se automutilado, né? Matado-se a si mesmo num campo de batalha. Então, muitas vezes, é preciso ter mais fé para tentar acreditar na explicação racional que tentam dar aos milagres, porque ela precisa de tantos elementos improváveis de acontecerem simultaneamente. É preciso mais fé para crer, muitas vezes, na tentativa racional de explicar o milagre do que para crer. Então, é uma tolice a gente querer, por causa de um pensamento liberal. Esse liberal aqui não tem a ver com as teorias econômicas, não. Tá? Esse liberal aqui é do liberalismo teológico, ali por volta do século XIX. Então, o liberalismo teológico vai tentar trazer uma racionalização do texto sagrado e sequestrar dele um mistério, um milagre, que não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que alguns elementos da lei que são proferidos com caráter espiritual, eles estão assim relatados porque naturalmente não se podia ter a compreensão correta do fenômeno real que estava acontecendo ali. Isso é possível? Claro que sim, e isso aparece muitas vezes no texto. Agora, os milagres do Antigo Testamento, nós não podemos descrer nos milagres tentando dar a eles o tempo todo esta racionalização, porque não é possível tentar simplesmente resumir ou reduzir a uma expressão simplesmente natural determinadas coisas que não poderiam acontecer ou que é improvável que acontecessem com a simultaneidade que seria necessário para explicar aquilo que se tenta fazer. Bom, dito isso, vamos voltar aqui. Então, quando nós falamos de Torá, nós estamos falando de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quem escreveu esses livros? Pois é, a tradição cristã, tanto quanto a fé hebraica, naturalmente vai dizer que eles foram livros escritos por Moisés. E aqui eu quero fazer um meio termo, né? Nós não temos como dar aos livros do Velho Testamento a autenticidade das suas autorias. Estamos muito distantes deles no tempo para poder afirmar isso. E também precisamos entender, nas culturas antigas, era muito comum que relatos assinados como de determinado autor fossem escritos por aqueles que representam o seu pensamento. E, de certa forma, aquilo que é escrito como a representação do pensamento de alguém pode ser traduzido como a essência do pensamento daquela pessoa e ser atribuído a ela. Eu vou dar um exemplo que é muito perceptível no Antigo Testamento, é o livro do profeta Isaías, onde nós temos praticamente textos que claramente, se lidos nos originais, claramente se percebem que são textos de tempos e épocas diferentes, porque a linguagem é outra, porque as palavras e o significado empregado delas, as expressões culturais de determinado tempo estão distantes, às vezes até mais de um século, de outras expressões.
Então o livro de Isaías, como nenhum outro da Bíblia, fica claro que aparece ali um proto-Isaías, um primeiro compêndio que diz respeito a um tempo histórico, um livro que podemos chamar do Isaías em si, e um Deutero-Isaías, que é uma parte final do livro. E estes 3 blocos no livro do profeta Isaías, no outro momento eu posso trazer estas expressões capítulos por capítulo. Fica claro que a gente não está falando do mesmo autor, e não estamos falando de uma sequência linear de tempo, mas estamos falando de períodos distintos, de uma linguagem distinta, de autores distintos, mas cuja essência efetivamente corresponde à profecia do Isaías, do profeta Isaías, do grande profeta Isaías, que está entre os profetas maiores. É só um exemplo que eu estou dando de que no livro do profeta Isaías eu tenho o proto-Isaías, o Isaías e o Deutero-Isaías. Ou seja, então eu posso ter mais de um autor dentro do mesmo livro se reportando à mesma autoridade profética, sem que tenha sido escrito pelo próprio. Ou seja, é como se eu quisesse dizer então que se a Torá fosse toda escrita por Moisés, então Moisés relatou a sua própria morte. Entende? Você consegue entender que lá na Torá, um dos textos que existe lá é o texto que relata a morte de Moisés? E como Moisés poderia ter escrito todo aquele conteúdo e narrado a respeito da sua própria morte? É como se você pudesse escrever um livro sobre o seu velório. O que as pessoas falaram lá, o que as pessoas disseram, enfim. Então, nós precisamos entender, essa é uma coisa. A outra coisa que nós precisamos entender, segundo o próprio texto de Moisés, tá? Segundo o próprio Deuteronômio, e agora eu quero ir ao texto com você, para que você veja isso. No Deuteronômio, no capítulo 6, olha aqui, no Deuteronômio, no capítulo 6, está escrito assim, é o grande chamado, né? Ouve, pois, ó Israel, o Senhor, vosso Deus, é o único Deus. Versículo 4, esse texto talvez seja o texto central de toda a Torá. Ouve, ó Israel, o Senhor, vosso Deus, é o único Deus. É muito interessante que você entenda o seguinte, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, estou no verso 6, e tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. O que eu quero dizer lendo esse texto? Eu quero que você entenda que o modo como a palavra de Deus era passada era de pai para filho através da tradição oral, através da oralidade. Veja que o texto não diz, estas palavras que eu hoje te ordeno, você vai reunir a sua família em casa, você vai pegar a Bíblia e vai ler para os seus filhos. Não, está dizendo, destas palavras que hoje eu estou aqui declarando sobre você, ensinando a você, você vai repetir ela para os teus filhos, você vai comunicar essa história e ela vai passar de geração a geração. Você vai inculcar isso na cabeça dos seus filhos. Eu lembro que uma vez nós fizemos um seminário na igreja onde eu era pastor auxiliar, para conhecer as várias religiões. E levamos representantes de cada religião um dia para falar. E um dia tinha lá um professor muçulmano para falar de islamismo. E nós não queríamos ouvir narrativas sobre o Islã ou sobre os muçulmanos de alguém que estudou sobre aquilo, de um pastor ou de um professor evangélico falando a respeito de. Nós queríamos ouvir de um muçulmano ele falar a respeito da sua crença, da sua fé, do seu livro sagrado, do Corão, e por aí vai. E eu lembro que foi feita a ele uma pergunta que é a mesma que fazem a Bíblia, né? Fizeram a seguinte pergunta, como se preserva a integridade do texto escrito por Maomé, de modo que o texto que se tenha hoje não tenha sido alterado, adulterado, e aí ele contou uma história, e essa é uma realidade também presente no judaísmo.
É isso que está sendo escrito aqui em Deuteronômio. E ele disse o seguinte: na cultura islâmica, crianças ainda pequenas são separadas para serem portadores da palavra. Olha só que coisa. E elas são desde pequena inculcadas no texto. De modo que se um dia alguém pegasse todos os livros do Corão e queimassem e não existisse mais nenhum livro do Corão escrito sobre a face da terra, você poderia pegar uma dessas crianças e ela seria capaz de recitar de cor todo o Corão para que ele fosse reescrito. Então existem, na metrologia, a gente diria que seria como se fosse um padrão, né? Quando você quer dizer, se você quer dizer, ver se 1 quilo tem 1 quilo, você tem que comparar ele com o peso padrão de 1 quilo. E se pesar igual, então é igual você na antiga feira, né? Quando a gente botava aqui, lembra aquela balança velha, quem é do meu tempo? Aquela balança assim, que não era essas balanças digitais com célula de carga, não, mas era aquelas balanças onde você colocava uma quantidade de produto de um lado e colocava pesos do outro lado, de bronze, e às vezes de chumbo, vários materiais, e cada peso daquele correspondia a uma quantidade de quilos ou de gramas, e até que você igualava. Então, o padrão é isso, é quando você compara uma coisa. Então, se você pegasse o Corão e alguém tivesse alterado o livro, alterado o texto, um copista tivesse acrescentado ou subtraído alguma coisa, estas crianças que receberam a palavra pela cultura da oralidade seriam capazes de identificar essa adulteração, porque elas são o padrão, elas têm a palavra de cor. Olha que coisa interessante. Nós precisamos entender que a cultura semita, e os árabes se incluem nela, tá bom? Por isso que eu estou fazendo essa comparação com essa história que eu ouvi desse professor islâmico. A cultura semita, ela parte desta tradição, dessa oralidade. Este povo aqui aprendeu a conhecer a Deus por aquilo que era falado. Aliás, o hebraico, ele é o idioma da oralidade, muito mais do que da escrita. E tanto que é por isso que quem não fala hebraico tem muita dificuldade de lê-lo. Depois isso ficou mais fácil, quando, por exemplo, por volta do século V, se inventou as pontuações massoréticas, que são pontuações que se coloca ao lado das letrinhas hebraicas. Eu queria ter alguma aqui para mostrar para vocês, mas não vai dar tempo de eu achar uma imagem dessa para mostrar. É porque o alfabeto hebraico só tem letras consoantes. Então, você que aprendeu a falar português, B com A, Ba, B com E, B, B com I, Bi, essa vogal que faz a gente ter essa fonética de juntar uma consoante com uma vogal e ter um fonome capaz da gente pronunciar, no hebraico as vogais não existem, só existem consoantes. De modo que quem não fala e não ouve o idioma, que não aprendeu a falar e ouvir hebraico, não é capaz de ler uma palavra em hebraico sem que ela esteja pontuada por esta pontuação que foi feita, é chamada de pontuação massorética do século V, já da era cristã, que tornou possível alguém que não é da oralidade da língua poder traduzir uma palavra hebraica. E é por isso que, olha só, olha que coisa interessante que eu vou dizer para você, para que você entenda. É por isso que, como o nome de Deus jamais era pronunciado, ninguém sabe como falar o nome de Deus. É Yahvé, é Jeová. Nós fomos colocando vogais no tetragrama sagrado, nas 4 consoantes do nome sagrado, o Yod, o Re, o Vav e o Re, são essas 4 letras que compõem o nome de Deus, aquele nome que ele revela para Moisés, né? Quando me perguntarem quem me enviou, o que direi? E aí Deus se manifesta e diga assim: eu sou, esse eu sou, que está traduzido ali como eu sou, é o tetragrama sagrado, o Yod, o Re, o Vav e o Re.
Se a gente não sabe quais são as vogais dessas letras, porque era uma palavra jamais pronunciada e jamais lida, jamais repetida, o nome de Deus não era repetido, falado ou pronunciado. Ué, pastor, como fazia então quando eu ia falar o nome de Deus? Dava-se uma pausa reverente. Você falava a frase, se você fosse falar o nome de Deus, você fazia um silêncio reverente e continuava a frase depois dele. Então sabia-se que ali havia o nome de Deus que ninguém falava. Ou então você substituía por expressões que se referiam a Deus, como por exemplo chamar de Adonai, dizer o Senhor, em vez de citar o nome de Deus. Então hoje as pessoas falam Jeová, Javé, Jesus, e essa coisa virou nomes comuns, né? Tem gente que bota até em filho. Mas o nome de Deus jamais era pronunciado. Então ninguém pode dizer como ele se pronuncia. Ainda que ele esteja escrito, ninguém sabe como ele deve ser lido. Porque no hebraico não dá para ler aquilo que não se falou, aquilo que não se ouviu. Porque ela é uma língua da oralidade. Por que isso é importante? Isso é importante para que a gente entenda que os textos do Velho Testamento, antes de se tornarem textos escritos, eles foram, durante muitos anos e talvez séculos, textos verbalizados, textos da oralidade, cumprindo Deuteronômio 6, que o pai falava para o filho e o filho para o outro filho. Em algum momento, e alguns estudiosos, exegetas, acreditam, por exemplo, que boa parte dos textos da Torá, livros de Moisés, tenham virado texto escrito por redatores já no século VII, já no período do cativeiro babilônico. Então, entenda, é como se séculos depois, e se a gente entender que o livro de Gênesis, por exemplo, começa a contar a história da criação, e que, cronologicamente falando, de Adão até Jesus, nós teríamos, por exemplo, 4.000 anos, tá bom? De Adão até Jesus nós teríamos 4.000 anos, é essa leitura cronológica que se faz, significa que pelo menos durante 3.300 anos, olha, que durante 3.300 anos, é possível que boa parte dos textos da Torá tenham sido transmitidas e preservadas nesta fidelidade oral. E que em um determinado momento, e possivelmente por que se atribui ao cativeiro? Por causa das palavras, das expressões, das coisas que são citadas, da cultura que se reporta, dos relatos que ali estão, que são elementos que parecem muito mais daquele século do que de 4.000 anos antes de Cristo. Entende-se então que em momentos cruciais, onde se corria o risco dessa oralidade se perder, e que momento mais crítico é esse do que o momento onde o povo é tirado dos arredores do templo, é tirado de perto dos sacerdotes e dos profetas e carregado para um cativeiro onde ele vai estar agora debaixo de uma língua estranha, de uma cultura estranha, longe do templo e com a possibilidade de perder esta comunicação, esta identidade, essa pureza religiosa. Então, é como se nesse momento os sacerdotes e outros escribas tivessem percebido a necessidade de se registrar por escrito aquilo que até então era passado na oralidade, porque se esta disciplina oral estava sendo quebrada por conta da opressão, de Israel não poder prestar o seu culto ao seu Deus, de ser obrigado e forçado, como se tentou fazer com Sadraque, Mesaque e Abednego, com Daniel, a adorar os deuses babilônicos, a se curvar diante deles, de se proibir orar ao Deus vivo. Se era proibido orar, como Daniel foi proibido de orar ao Deus vivo, imagine você fazer uma reunião onde se ia ensinar a lei, ensinar a Torá, ensinar a palavra de Deus às pessoas. Então você percebe que o cativeiro, ele começa a criar um ambiente hostil
a propagação da palavra oral. Então, ele vai tornar quase que obrigatório que para preservar a palavra, ela tenha que ser escrita. Então, a gente diz que são livros de Moisés, mas não necessariamente todo o conteúdo dele, eu não estou dizendo que Moisés não escreveu parte dele, mas que todo o conteúdo dele tenha sido escrito. Até porque, irmãos, o modo de registrar isso no Velho Testamento, haviam algumas formas de se registrar textos escritos no tempo, na pré-história bíblica, vamos dizer assim, ou nos tempos antigos bíblicos, de Gênesis, no tempo de Abraão ou no tempo do Êxodo, por exemplo. Se você estivesse diante de recursos necessários para poder usufruir da tecnologia do papiro, do pergaminho, que fazia o pergaminho, então você poderia registrar isso, né, com tinta e pena num pergaminho. Mas não pense que você tinha ali uma papelaria para você comprar pergaminho. Olha, isso a gente passou 40 anos no deserto. Não pense que você tinha abundância disso a todo tempo. A maior parte dos registros arqueológicos do tempo do Êxodo, por exemplo, os escritos, as cartas enviadas, por exemplo, da Palestina para o Egito, para o faraó, e do Egito para a Palestina, muitos achados, por exemplo, no delta do Nilo, num parque arqueológico de uma cidade chamada Telamirna, encontra correspondências trocadas entre palestinos e egípcios no tempo do Êxodo, próximo ao tempo do Êxodo. Estas cartas não estão em papiro. Elas estão em aquilo que se chama de estelas. O que são estelas? São pedras, muitas vezes feitas de barro, né? Se pegava assim, como, imagina, igual faz tijolo, você fazia uma estela de barro e no barro ainda úmido você registrava aquele escrito, ele endurecia e aquela estela era usada para transmitir essa informação. Os egípcios registraram a sua história nas paredes dos seus santuários, nas suas pirâmides e dos seus templos e dos seus palácios. Então, dá para perceber que escrever livros no tempo de Moisés não era alguma coisa assim comum e trivial. Era a oralidade o veículo mais poderoso. Moisés, quando traz as leis lá de cima do monte, ele traz em estelas, ou seja, em pedras que foram escritas pelas mãos do próprio Deus. Então ele traz aquilo, e aquilo foi guardado dentro da Arca da Aliança. Então hoje você abre aqui o livro de Êxodo e você vai ler os 10 mandamentos, escrito aqui, não pense que isso foi registrado por Moisés num pergaminho, não, isso foi trazido nas pedras da lei. Só para a gente entender que aquilo que a tradição nos ensinou de que Moisés escreveu, não, Moisés é aquele através de quem esta revelação veio. E pode ser que muito, eu não estou dizendo que tudo, mas que muito deste conteúdo tenha sido registrado posteriormente, para ser resgatado, para preservar a identidade. Quer ver? Olha o exemplo que eu vou dar. Quando o rei Josias assume o trono, lá nos tempos dos reis de Judá, e Josias assume o trono, e havia ali uma grande corrupção, uma grande promiscuidade religiosa. Josias ainda era menino, mas ele foi bem assessorado e bem tutelado por gente séria. E foi se fazer uma grande limpeza e reforma, uma grande purificação do templo, ali, do santuário, para tentar resgatar o culto. E naquele momento, por exemplo, o texto diz que um ensinamento perdido foi encontrado. Rolos perdidos foram encontrados. E a gente aprende pelo estudo exegético que aqueles textos que foram encontrados e lidos ali para restaurar a religião de Israel é aquilo que nós conhecemos como quase todo o conteúdo do 5º livro da Torá, o Deuteronômio. E Deuteronômio, nômio significa lei, Deutero significa nova lei, ou seja, um novo livro repetindo as leis, renovando as leis, atualizando as leis. É isso que é o livro de Deuteronômio.
Por que que muitas vezes você tem a sensação de que você leu uma coisa em Êxodo, parece que leu de novo em Levítico e leu de novo em Deuteronômio? Porque são livros que surgem em momentos diferentes, para recuperar aquilo que era a lei de Moisés, transmitida na oralidade. Pescou? Então, nós precisamos entender que este processo é o processo através do qual a revelação vai acontecendo, a lei vai se revelando. E aí vai se formando o texto. Então, em algum momento, escribas, sacerdotes, decidiram transformar em escrito ou atualizar o ensinamento da lei e deixar isso registrado. Só que isso ficou perdido lá no tempo. Veja, as pessoas nem conheciam esse livro. A gente está no tempo do rei Josias, e acho que o rei Josias, a gente está falando o quê? Século 8, se eu não me engano. A gente está no tempo antes de Cristo. A gente está falando do rei Josias, e o Êxodo foi por volta do ano 1300. Então a gente está por volta ali do ano 700 e pouco, 800, eu não tenho na memória aqui a data do rei Josias, mas digamos que aqui eu tenho pelo menos 600 anos de diferença entre Moisés e Josias. Vamos colocar assim, nessa cronologia. E nesta diferença toda de tempo que eu tenho entre um e outro, se acha no tempo um rolo de livro que ninguém conhecia, mas que identificaram que eram as leis de Moisés, porque o escrito trouxe à memória aquilo que era passado de pai para filho. Em algum momento, escribas e sacerdotes atualizaram os registros da lei de Moisés e deixaram lá no templo. E o que aconteceu? Quando esta lei se perdeu, quando esse povo se afastou, quando pais não transmitiram mais para os seus filhos, quando se perdeu e se esqueceu tudo aquilo que havia sido ensinado, no tempo do rei Josias se encontrou os relatos daquilo que passou a ser chamado, na nossa tradução aqui, de Deuteronômio, a nova lei, Deutero de novo e nomos de lei. E o Deuteronômio é um rolo de livros, de um livro encontrado perdido no tempo da reforma religiosa do rei Josias. Como um livro que era de Moisés estava ali e ninguém conhecia, porque todos conheciam a lei de Moisés, porque ela foi passada de pai para filho. Mas quando se esqueceu dessa história, foi importante que houvesse o registro escrito. E aí o registro escrito vem à tona. E o Deuteronômio, como nós o conhecemos, ele vem à luz nos tempos do rei Josias, e não necessariamente no tempo de Moisés. Então, entenderam esse processo? Eu expliquei lá o Isaías e agora eu estou falando aqui em relação a Moisés. E é por isso que quando você vê os livros de Moisés contando a história da morte de Moisés, eu não vou dizer que contou sobre o enterro de Moisés, porque o corpo de Moisés desapareceu, ele não foi sepultado em algum lugar, né? Foi tomado pelo Senhor, como diz a palavra, e lá no Novo Testamento diz inclusive que Lúcifer e Miguel pelejaram pelo corpo de Moisés, e ele foi tomado pelo Senhor. Esse relato da morte de Moisés está nos livros escritos por Moisés, como escritos. Entende o que eu estou explicando, irmão? Então significa que a lei de Moisés ela foi transmitida na oralidade e em momentos da história ela foi sendo transformada em narrativa escrita de acordo com a importância e relevância daquele momento. E aí chegou até nós, e já no tempo de Jesus, a Torá já era algo que estava registrado e escrito. Quando o povo volta do cativeiro, o que Esdras faz então? Naquele momento, os livros já estavam prontos. Quando o povo volta do cativeiro da Babilônia, eles nem falam mais hebraico, nem conseguiam mais entender e ler os livros hebraicos. Toda aquela gente é colocada de pé de manhã até o pôr do sol, e durante todo esse tempo, sob a liderança de Esdras, os textos, a lei de Moisés foi lida em hebraico no texto original e traduzida para a língua babilônica que eles vieram de lá falando, para que eles entendessem. Então,
olha o texto escrito sendo importante. No momento onde ninguém mais lembrava e conhecia a lei, Esdras vai reconstruir a história de Israel quando eles voltam do cativeiro, lendo de manhã até o pôr do sol a Torá, a lei de Moisés, que agora estava escrita. E assim se compõe a Torá. Como o nosso tempo está terminando, eu vou citar e depois falo deles na semana que vem, viu? E eu disse que o Velho Testamento não é só a Torá. O Velho Testamento é a Torá, os Nevins e os Ketuvins. E quem são os Nevins? Os Nevins são aquilo que nós chamamos de profetas. Na nossa divisão protestante, evangélica, a gente chama de profetas os 4 profetas que a gente chama de profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E a gente chama os outros profetas de profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então a gente tem essa sequência como um bloco que a gente chama de profetas. Na divisão hebraica não é bem assim. O livro de Daniel, por exemplo, não está entre os profetas. O livro de Daniel, que os evangélicos adoram tanto, quase que parece que é o livro profético mais importante, porque ele fala do fim do mundo, segundo uma corrente evangélica, ele sequer está na divisão hebraica entre os Nevins, que são os profetas. Na verdade, o livro de Daniel, na divisão hebraica, está nos Ketuvins, que são os escritores. E lembra que eu disse? Jesus faz referência à lei e aos profetas, à Torá e aos Nevins. Mas o Velho Testamento tem também os Ketuvins, onde estão os livros históricos e os livros poéticos, e Daniel está entre eles. Entre este terceiro bloco, Torá, a Tanakh é Torá, Nevins e Ketubins. O K aqui é de escritos ou históricos, onde estão também os poéticos. É onde está, por exemplo, o livro de Salmos, onde está, aliás, a história mais antiga da Bíblia. Não é o Gênesis, a história, o registro de texto histórico mais antigo da Bíblia é o livro de Jó. É a história mais antiga do Antigo Testamento, é a história de Jó. Então, eu tenho... Um momentinho só, irmãos. Dentro do carro, do banco traseiro, 3 refletores com fios para entregar ele. É que eu estava esperando aqui uma pessoa, e ela chegou agora, e eu ainda não terminei. Mas minha esposa já está me ajudando aqui. Então, entre os livros do Antigo Testamento, nós evangélicos hoje dizemos assim, nós temos a lei de Moisés, o Pentateuco, e aí nós temos os livros históricos, aí a gente coloca como históricos quais? Juízes, Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, que são aqueles livros que vão contando as histórias ali de Israel, né? Josué está entre esses históricos, que conta da posse da terra. Aí a gente tem um outro grupo que a gente chama de livros poéticos, e aí é onde a gente coloca... há quem coloque Esdras e Neemias nos históricos e há quem coloque Esdras e Neemias nos poéticos, né? Aí a gente tem lá nos poéticos Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, Ruth, Esther, a gente chama esses livros de poéticos. E tem os profetas, que são esses todos que eu falei, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Obadias, Joel, Naum, Ageu, Abacuque, Zacarias, Sofonias, Miqueias, Jonas, Malaquias, todos esses. A Bíblia hebraica tem os Nevins, que são os profetas sem o Daniel, e entre os profetas, olha que coisa curiosa, nos Nevins está Josué, Juízes, Samuel e Reis. São chamados de Nevins, que é aquilo que se chama de profetas. Então a lei e os profetas que Jesus cita se referem aos 5 livros de Moisés, mas que livros? Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Miqueias. Estes são os profetas. Mas por que os reis, Josué está aqui? Porque eles são considerados livros
que tem autoridade para a construção teológica da fé de Israel. E por último, eu falo depois deles com mais calma, da formação desses livros. Eu estou correndo para terminar agora às 9, né? E por último eu tenho os Ketuvins. Eu estou falando, Ketuvim, mas a gente fala tipo quase o V igual um B, é igual o português falando, né? O B e o V, você nunca distingue se é B ou se é V, porque é uma pronúncia assim. No hebraico o V e o B também se confundem na fonologia, né? Os Ketuvins, eles também, eles são aquilo que nós chamamos de escritos. São 11 livros, que tem os Salmos, os Provérbios, Jó, depois tem os outros 5 megriotes, que são o Cântico dos Cânticos, o Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther. Então veja que as Lamentações de Jeremias estão no bloco dos Ketuvins e não no bloco dos profetas, né, na divisão hebraica. Estes livros todos compõem a Tanakh, o Velho Testamento, e segundo esta divisão da Bíblia hebraica, e nós protestantes usamos estes mesmos livros da Tanakh como sendo o nosso Antigo Testamento. E neles, da Bíblia hebraica, não estão incluídos os livros usados, ou os deuterocanônicos, incluídos posteriormente por concílios católicos romanos, onde acrescentou-se o livro de Judite, o livro de 1 Macabeus, de 2 Macabeus, o Eclesiástico, o livro de sabedoria e o último livro que eu não lembro agora qual é efetivamente, e mais um 13º capítulo ao livro de Daniel, que também não está na nossa Bíblia, não está na divisão hebraica, mas que foi incluído como deuterocanônico nesta divisão católica. Por isso que a Bíblia católica, ela no Velho Testamento é diferente da Bíblia protestante, porque ela tem 6 livros que foram anexados e que não faziam parte da Tanakh, que era a Bíblia original do judaísmo. Este é o nosso Velho Testamento e mais ou menos esta divisão. Na semana que vem eu falo um pouco mais sobre os Ketuvins e eu falo um pouco mais sobre os Nevins, para a gente conhecer melhor esses livros e a sua origem, os seus autores e de que eles falam. Então hoje ficamos bastante tempo nos livros de Moisés, na Torá, e espero que Deus tenha abençoado você, viu? Se você puder compartilhar aí seus comentários, aí, alguma pergunta. E é claro que eu não vou ter tempo de responder hoje, mas eu respondo na semana que vem. Então eu vou abrir aqui para ver, né, os seus comentários e aquilo que você desejar colaborar, participar, e nós terminamos agora a nossa reunião. Tem algum comentário, alguma pergunta? Vai escrevendo. Enquanto isso, eu estou abrindo aqui para poder ler alguma coisa que você deseje ou queira compartilhar diante de tudo que a gente estudou aqui nesta noite, viu? Já estou aqui com os comentários. Alguém quer falar alguma coisa? Nós terminei a minha exposição de hoje. E eu espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre a sua Bíblia, sobre o Velho Testamento, especialmente sobre a Torá, que foi o compêndio da Tanakh que nós abordamos aqui nesta noite. Tem algum comentário, alguma colocação? Deixa eu ver aqui. Fique à vontade, viu, irmão? Se ninguém falar nada, a gente vai orar e a gente vai terminar. E se alguém quiser fazer algum comentário, registrar alguma curiosidade, alguma percepção importante que teve hoje, será uma alegria, ou alguma dúvida que ficou, alguma pergunta que ficou no ar e que você queira aí compartilhar e dividir, porque aí nós teremos a oportunidade de fazer isso na semana que vem, quando nós voltarmos para dar continuidade ao nosso estudo sobre como estudar a Bíblia. Né? Para a gente estudar alguma coisa, a gente precisa saber exatamente do que se trata, né? Bom, parece que não tem comentários. Não havendo nenhum comentário, nós vamos encerrar o nosso encontro hoje. Foi uma alegria, foi um prazer dividir isso tudo aqui com você, e que Deus abençoe você, que você faça bom proveito de tudo que você ouviu aqui, de que nós falamos aqui a respeito, e que isso possa servir para que você tenha aí bases de entendimento quando você começar a ler a Bíblia, até mesmo quando você tiver dúvidas e questões,
estas informações aqui possam te ajudar a entender e a compreender porque que as histórias elas têm determinadas características, determinadas informações e elas estão relacionadas ao tempo e ao modo como foram escritos. Tá bom, irmãos? Um abraço, vamos orar. Tá aí Deuteronômio 6,6, muito bom saber, né? Tá aí, Ivone, então, a tradição da oralidade. Foi importante aí que a gente pudesse ter essa informação, né? E entender isso. Tá? Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família. Vamos orar e vamos agradecer. Ore também pela reunião do conselho. O conselho da igreja estará reunido agora. Logo após a reunião, nós estaremos abrindo aqui virtualmente uma reunião com o conselho da igreja para discutir temas, por exemplo, como a previsão de retorno dos nossos cultos presenciais, né? O nosso presbítero Carlos Oscar dizendo saudades dos meus tempos de catecúmenos, né? É verdade, né? Esses momentos de estudo são momentos muito ricos, né, meu presbítero? E é muito bom a gente poder dissecar aí as profundidades aí da palavra. Vamos orar? Pai, obrigado por essa noite, obrigado por nós podermos juntos aprender aqui, conhecer informações que muitas vezes nos são privadas até, ó Deus, no banco regular da escola dominical, Senhor. Muitas vezes informações que são dadas apenas superficialmente, porque tanta gente acredita que as pessoas se escandalizariam ou se perturbariam se de algum modo pudessem acessar determinadas compreensões. Mas a fé que o Senhor colocou no coração do teu povo, Deus, ela não é infantil ao ponto de não ser capaz de se submeter às perguntas, à dúvida, Senhor. Porque a fé não é uma construção da nossa razão, ela é um dom que o Senhor colocou no nosso coração, de modo que ela não pode ser perdida. Porque se o Senhor se revelou a nós, ó Pai querido, tudo aquilo que surgir como questionamento, há de encontrar através do Teu Espírito uma resposta, Senhor. Porque nós cremos na Tua Palavra e ela é palavra viva para a nossa salvação. E não há nada que possa nos fazer deixar de crer nela, porque a fé que habita nos nossos corações, ela é sobrenatural. A fé natural pode se confundir, a fé natural pode se perder, a fé natural pode se escandalizar. Os gregos buscam sabedoria e eles desejam uma mensagem que seja para eles coerente, racional, concatenada em argumentos lógicos. Os judeus buscam sinais, eles querem que a palavra seja crida porque ela se evidencia através de milagres e fenômenos que dão a eles a clareza de que aquilo vem de Deus. Mas o Evangelho não é uma coisa nem outra. O Evangelho é loucura. O Evangelho é loucura para os gregos, escândalo para os judeus, mas para aqueles que creem há poder de Deus e salvação. E nós somos estes que cremos. E nós cremos antes de conhecer. E nós cremos para conhecer. Nós cremos e conhecemos, mas sempre nesta ordem. E que o Senhor assim sustente e edifique cada coração e cada vida. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Mais uma vez que Deus te abençoe, viu? Fica na paz de Cristo e uma boa noite para você, para sua família, no nome de Jesus. Amém.